o título do trabalho é Multidão, Massas Populares e Democracia. Formas de governo declaradamente elitistas, como monarquias, aristocracias, oligarquias, etc., deixaram aos poucos de ser impostas sobre os povos com a expansão das democracias representativas. Entretanto, a depreciação das massas populares, julgadas incapazes por Platão, Aristóteles e outros pensadores, ganhou novo impulso em 1895 com um estudo de Gustave Le Bon. Desde então, as multidões foram desqualificadas por autores como Freud e Ortega y Gasset. A ideia de que massas populares são incapazes de expressar vontades coletivas, coerentes e organizadas, é martelada no imaginário social, sustentando que aglomerações produzem desordem e não merecem ser ouvidas politicamente. Consegue-se, com isso, rejeitar manifestações políticas objetivas das massas, mesmo quando justas e pacíficas. Busca-se, desse modo, desarticular os grandes grupos e, mais ainda, isolar as pessoas dos núcleos a que pertencem ou com os quais têm maior afinidade. Obtém-se mônadas políticas, reagrupáveis somente sob a bandeira dos partidos políticos, concebidos como instrumentos privilegiados da democracia representativa. Ora, partidos políticos são organizações altamente oligárquicas, conforme mostraram Michels em 1915 e Duverger em 1951. Dessa maneira, em vez do poder popular prometido pela democracia, recai-se numa dominação elitista, porém dissimulada pela intermediação das urnas. É esse conflito que aqui me interessa, entre as vontades individuais e coletivas das pessoas reais e fictícias. Primeiro, ponto 1, resenharei algumas das objeções centrais por meio das quais se construiu a desqualificação das massas populares, uma descrição negativa que conduz à inaptidão do povo reunido como fundamento democrático, apesar de, na sua origem, a democracia ser exatamente isso, multidão reunida para decidir. Em segundo lugar, ponto 2, defenderei que as multidões devem ser entendidas como manifestações do poder popular, mesmo quando agem por meio de protestos. É uma etapa positiva de legitimação de formas de organização social independentes do Estado. Entendo que ações coletivas são fundamentais para a vida política das pessoas. Entram aqui questões de reformulação da democracia e também de oposição ao domínio do econômico sobre o sociopolítico. Depois, terceiro ponto, contrastarei o repúdio às massas populares com o acolhimento servil às massas monetárias, ou seja, o tratamento repressivo dado a agrupamentos de pessoas físicas em confronto com pessoas jurídicas. Concluirei lançando algumas reflexões provocativas acerca da democracia sem povo. Então, passo ao ponto 1, a desqualificação das massas populares. O termo inglês crowd traduz-se como massas populares ou multidões. Faço uma distinção teórica entre tais expressões. Mesmo que isso soe artificial, traz ganhos à análise política e filosófica. Uso massas populares, ou simplesmente massas, de forma abrangente, genérica, sem nomear nenhum agrupamento específico. Na visão das elites, as massas populares são o populacho em geral, o sujeito da temida e inexistente oclocracia, ou seja, o governo do populacho. Ao empregar a palavra multidões, penso em grupos reunidos de fato em um ou mais locais. Com multidões, tenho em vista o povo congregado por alguma razão. Por fim, turba é outra maneira de falar de ajuntamentos populares que reservo para as multidões descontroladas, em desordem potencialmente violenta, das quais eu não me ocuparei aqui. Há variantes do conceito de massas populares, porém predominam, de um modo amplo, significados negativos. Ortega y Gasset, numa obra de 1929, A Rebelião das Massas, aplica a noção até mesmo a indivíduos isolados, como uma forma de rebaixamento da capacidade pessoal. Eu cito, massa é todo aquele que não valoriza a si mesmo. Fim da citação. Não por acaso, a desvalorização das massas populares voltou a ser empreendida quando se expandiu a ideia de autogoverno.
Conquanto o anseio democrático ressurja mutilado pela representação política, a gradativa ampliação do direito de voto ameaçava o controle das decisões políticas, reduto das camadas privilegiadas. Assim, novamente, foi preciso transformar o adversário em espantalho, de maneira similar ao ocorrido quando a reforma de Clístenes, na Grécia Antiga, tornou mais inclusiva a democracia grega. A primeira objeção às massas populares deriva da confusão intencional entre as dificuldades que o povo tem de aprender, devido à limitada educação que lhe foi dada, e o potencial universal de aprendizado de qualquer ser humano. Julgam-se as massas a partir das oportunidades que lhes foram negadas, para postular a irreversibilidade de deficiências cognitivas, não apenas nas gerações atuais, mas também das massas populares não nascidas. Ou seja, converte-se o efeito atual em causa futura. Além disso, misturam-se as provações do aprendizado complexo, às quais todas as pessoas estão mais ou menos sujeitas, com incapacidade para entender assuntos pertencentes ao dia a dia. Eu cito Gustave Le Bon: ideias, sendo acessíveis às massas somente após terem assumido uma forma muito simples, devem frequentemente ser submetidas às mais extremas transformações para se tornarem populares. Fim da citação. Isso é dito com o sentido de que é necessário rebaixar as ideias ao nível da inteligência das massas. O desrespeito refere-se ao ato de ensinar, tarefa com múltiplas gradações. Ninguém chega a graus superiores de aprendizado sozinho. Talvez por isso, a escada para o paraíso do saber seja muito bem vigiada. Uma segunda crítica às massas populares é de motivações inconscientes determinarem suas ações, despertando instintos primitivos. Um assunto que já foi discutido aqui em comunicações anteriores. Le Bon afirma, e eu cito, que pelo mero fato de participar de uma multidão organizada, um homem desce vários degraus na escada da civilização. Fim da citação. Nesse terreno fértil para especulações, Freud debate o ensaio de Le Bon, julgando-o brilhante. Para ambos, as massas geram efeitos hipnóticos nas pessoas, devido à força coletiva, ao anonimato, à influência contagiante da multidão sobre indivíduos, como resultado da sugestionabilidade. Para Freud, eu cito, o líder do grupo ainda é o temido pai primevo. O grupo ainda deseja ser governado pela força irrestrita e possui uma paixão extrema pela autoridade. Na expressão de Le Bon, tem sede de obediência. Fim da citação. A possibilidade de alguém ganhar ascendência sobre a multidão, de dominá-la sem que as pessoas percebam o que fazem, até com uma palavra de ordem ensandecida, não deve ser desconsiderada. Porém, pressupor e descrever tal comportamento como necessário, valendo-se de efeitos psicológicos para sustentar a predestinação das massas à irreflexão, equivale a negar às pessoas o arbítrio sobre seus atos quando se aglomeram, e, no limite, é condená-las a não se manifestarem coletivamente. Tais interpretações uniformizam as multidões, como se todas degenerassem no descontrole das turbas. Porém, o modo de agir das massas depende do que as une, conforme apontou Elias Canetti, descrevendo os fatores agregativos mais comuns e traços positivos. Eu cito: o homem tende a evitar contato físico com qualquer estranho. Incomoda-se até com toques involuntários em locais públicos. Somente em uma multidão, um homem, infelizmente é o homem, pode libertar-se do medo de ser tocado. Idealmente, todos são iguais nela. Nenhuma distinção conta, nem mesmo as de sexo. Fim da citação. E nesse caso, diz ele, quanto mais densa a multidão, maior a sensação de segurança. Daí o conforto trazido pelas multidões, domadas pelas instituições, que Canetti classifica de multidões fechadas. Cultos em igrejas convertem o impulso de aglomeração tendente ao êxtase coletivo, presente nas antigas práticas pagãs, em eventos regrados, inclusive quanto à duração. Mas é o contato que se busca, salienta Canetti, mais do que o próprio sermão religioso. O ritual regular visa capturar a multidão, garantindo-lhe algo como uma experiência domesticada de si mesma, nas palavras de Canetti. Prefiro, portanto, falar em multidões domesticadas.
O que perturba o Estado são as massas populares que recusam os mecanismos institucionais de contenção, que não as contemplam, inclusive os que ritualizam os grandes contatos coletivos. As multidões representam aquilo, eu cito, que a sociedade homogênea é incapaz de assimilar, nas palavras de Laclau. Dispersá-las de maneira efetiva é uma questão de solucionar demandas, não de violência policial, nota Canetti. Onde não há, cito novamente Laclau, onde não há uma dicotomia no espectro político local, pelo aparecimento de uma cadeia de equivalência de demandas não atendidas, que transforma petições em reclamações, conforme entende Laclau, não se formam multidões para protestar e reivindicar. Em vez do olhar negativo de Le Bon, Freud, Ortega e Gasset, Canetti lista 4 atributos das multidões. A multidão sempre quer crescer, dentro da multidão há igualdade, a multidão ama a densidade e a multidão precisa de uma direção. Só esse último aspecto pode, embora não necessariamente, encaixar-se na noção de inconsciência das massas. Isso só ocorrerá se a multidão não souber por que se reuniu ou se tiver perdido o rumo. Eu cito Canetti, uma direção é essencial para a multidão continuar a existir. Seu medo constante de desintegração significa que ela aceitará qualquer objetivo. Uma multidão só existe enquanto tem um objetivo para ser alcançado. Fim da citação. Combinando esses atributos, Canetti elabora ampla classificação das multidões, que não cabe resenhar aqui. Cito apenas uma dessas categorias, a multidão rítmica, que envolve os atributos da igualdade e densidade, ilustrada por um ritual dos maores, a haka, uma dança usada quando esse povo sente, eu cito, uma necessidade de ser uma multidão, ou de aparecer como um frente aos outros. Então, não há aqui sede de obediência a nenhum pai primevo. Ao contrário, talvez indique que se formam multidões para enfrentar governos despóticos, para o povo se mostrar uno e forte contra a opressão. A questão é denunciar como abusiva a exigência de que as massas saibam, em última instância, o que as move, como se a fome e a doença não bastassem ou devessem esperar por alguma fundamentação esclarecida. Eu cito Reich agora, para a psicologia social, a questão colocada... para a psicologia social, a questão é colocada em termos opostos. O que se pretende explicar não é por que motivo o esfomeado rouba ou o explorado faz greve, mas por que motivo a maioria dos esfomeados não rouba e por que a maioria dos explorados não faz greve. Recorri à citação anterior da Psicologia de Massas do Fascismo, que é um texto de 1933, o nazismo está dominando a Alemanha. Recorri a essa citação também para antecipar uma objeção. Haverá quem replique que as massas populares são tão inconscientes e inconsequentes que, por meio delas, o fascismo fez milhões de vítimas. Penso em 2 respostas em relação à dominação fascista. Primeiro, que quando as coisas saem erradas, põe-se a culpa nas massas, esquecendo que o fascismo foi um produto do capitalismo e de uma democracia insuficiente, ausente. Por isso, a indagação de Reich, eu cito, não seria mais pertinente perguntar o que está acontecendo com as massas que as impede de poder reconhecer a função do fascismo? Fim da citação. O problema é a passividade das massas, não o que as multidões ativas fazem. Relendo Marx e Engels, Reich aponta a causa do fascismo na dominação ideológica, que, cito, transforma concretamente as estruturas das massas trabalhadoras para servir o imperialismo. Dizer que as catástrofes sociais são provocadas por uma psicose de guerra ou pelo embotamento das massas é jogar palavras fora, no dizer de Reich. Marx e Engels mostraram, e eu estou pensando no texto da ideologia alemã, mostraram que a ideologia serve à submissão, impede os indivíduos de conhecerem as condições reais das suas vidas, e, nesse sentido, tem ação normativa, molda comportamentos. Os ovos da serpente voltaram a ser chocados recentemente, também no nosso país, não por acaso, porque o capital afundou o mundo em outra crise.
Eu cito Reich novamente: as massas humanas que agora são incapazes de liberdade têm de conquistar o poder social para então serem capazes de ser livres e de estabelecer a liberdade. Fim da citação. Daí a segunda resposta à objeção às massas fascistas. Com o fascismo não se dialoga, não se conversa, combate-se. Ele é, cito Reich, a influência secular acumulada de todas as instituições autoritárias e irracionais sobre o homem contemporâneo. O fascismo não criou essa situação a partir do nada. E limitou-se a explorar e aperfeiçoar as antigas condições usadas para suprimir a liberdade. Fim da citação. Nesse sentido, a responsabilidade das multidões provém do seu silêncio passivo, não de suas iniciativas de enfrentamento. Eu passo ao segundo ponto, então, que são as multidões, protestos e ação coletiva. Há múltiplas maneiras de conceber tanto a formação quanto a atuação das multidões. Viram-se acima duas delas. De um lado, grupos que, por deficiências cognitivas ou sugestionabilidade, ou ambas, deixam-se conduzir cegamente, passíveis de agir contra os seus próprios interesses, e até descambar na violência sem sentido. De outra parte, tem-se as multidões domesticadas, o termo de Canetti, que é, na verdade, uma interpretação minha de Canetti, cujos modelos são a concentração em cultos religiosos, os vastos exércitos disciplinados, as torcidas em estádio, em espetáculos artísticos, etc. Note-se que o defeito do caso inicial vira qualidade no seguinte: o estímulo do anonimato, condenável na multidão inconsciente, ganha valor instrumental quando o Estado promove guerras e usa soldados anônimos para trucidar pessoas desconhecidas. A religião que hipnotiza, socialmente aceita, é a mesma que persegue e mata, pelos mais estúpidos motivos, numa inconsciência apoiada em seres do outro mundo. Então, meu ponto é que há multidões diversas. Interessam-me as que sabem o que querem nesse mundo. Têm consciência das razões sociopolíticas pelas quais se reúnem. Considero que a existência desse tipo de multidão é que impele os opressores a desqualificarem genericamente todas as multidões. A ideia de que multidões podem ser manipuladas por uma facção ou orador poderoso, diz Bookchin, Murray Bookchin, também vale para qualquer instituição democrática, seja ela uma grande assembleia ou um pequeno comitê. Existem cada vez mais multidões estruturadas de modo horizontal. Não possuem liderança individualizada por recusarem hierarquias e chefias. Decisões são tomadas em assembleias no meio da multidão, e qualquer pessoa pode defender seu ponto de vista. Novos métodos de organização, descritos por Meckelberg, Bookchin, Citrin Azeline, David Graeber, por exemplo, apontam para protestos com alto nível de consciência acerca dos objetivos e ação conjunta sem decisões verticais. Não há nada parecido com o pai Primevo, impondo sua voz à multidão, mas um tipo de democracia direta sem líderes. Um grupo de pessoas, eu cito Graeber, um grupo de pessoas que realmente ouvem umas às outras e chegam a uma decisão inteligente coletivamente, sem que ela tenha sido imposta a ninguém de nenhuma maneira. Fim da citação. As mobilizações são preparadas de maneira descentralizada, com planejamento em rede, que ultrapassa a afinidade usual interna de pequenos grupos. Eu cito Meckelberg: o grande tamanho dessas mobilizações e a constituição temporária de curta duração levam também à diminuição da importância da amizade e confiança pessoal e um aumento na importância de ter objetivos de ação comuns e de querer empregar as mesmas táticas de ação. Fim da citação. Nada parecido com desordem e inconsciência. Ao se mobilizar para lutar por direitos, o povo atua como freio e contrapeso ao Estado. Mostra-se como autor do poder e, como tal, multidões expressam legítimas vontades populares. Meckelberg e Graeber falam em política prefigurativa, significando que a ordem social que se busca construir em conjunto deve, desde o início, estar presente na forma de organizar a luta contra a opressão, para não reproduzir o sistema de dominação vigente. Acontece de, durante certas manifestações, ser necessário deliberar o que fazer. Por exemplo, ante uma barreira policial, é preciso optar entre recuar ou enfrentar.
Nesses casos, forma-se um núcleo no meio da massa, onde pessoas defendem suas posições. E como, em geral, não há microfone, isso é feito pausadamente, de modo a ser repetido e amplificado pelas vozes próximas, até chegar a quem está mais distante, para só depois pôr em votação a escolha coletiva, que aqui no Brasil se chama de jogral. Uma pessoa fala e as outras repetem e vão ecoando, até que toda a multidão tenha escutado e a primeira proposta, ou a segunda proposta, e depois se votam as propostas. Novamente, nada parecido com inconsciência ou imposição de líderes. Há incontáveis exemplos que não deixam dúvida acerca da legalidade e, mais importante, da legitimidade desse tipo de multidão. O movimento Occupy, como já foi citado aqui, nós somos os 99%, que se vayan todos, que aconteceu na Argentina, Plaza del Sol, na Espanha, Sintagma Plateia, ou Sintagma Square, em Atenas, Tahrir Square, no Cairo, etc., etc. Podemos lembrar o junho de 2013, a parte boa. O começo, antes da mídia, né? Que é um problema que teremos que discutir. Afinal, se o espaço é público, quem melhor do que o povo para ocupá-lo? Tais modos de formular exigências fazem parte da reivindicação por democracia real. Se os governos promovem encontros em hotéis caríssimos para tratar dos grandes negócios, ignorando as necessidades básicas das populações, a resposta é reunir-se nas praças públicas. Nesse sentido, os choques e incêndios que aconteceram nas ruas de Hamburgo recentemente, em julho de 2017, durante a cúpula do G20, devem servir de aviso. Sim, multidões podem atacar propriedades e se são impedidas de participar dos fóruns que lhes dizem respeito, se tentaram de outras formas e suas demandas nunca foram ouvidas. Sempre é hora de protestar contra a opressão. Sempre é hora de protestar contra a opressão, repito. A elite reclama de danos materiais, mas segue ceifando vidas. Emiliano Zapata teria resumido o direito popular. Eu cito: se não há justiça para o povo, que não haja paz para o governo. Eu passo ao terceiro ponto, então, que é o governo das massas monetárias. O levante contra o G20 em Hamburgo serve como símbolo dos enfrentamentos anteriores e estímulo para as lutas que se seguirão. Considerá-lo legítimo é fazer apologia da violência? Não. Recorde-se que manifestantes não atacaram pessoas. Quem agrediu humanos foram policiais, com a violência do Estado, protetor da propriedade privada. A multidão destruiu objetos, não vidas. A massa não estava descontrolada. Sua fúria era focada e o conjunto de ações levou meses sendo organizado por vários grupos ativistas, coordenadamente. Não houve submissão à sugestão súbita de ninguém, nem falta de informação. Milhares de pessoas físicas combinaram de se reunir para demonstrar que não aceitam mais os abusos dos controladores da riqueza. O ponto que interessa a mim, e a quem protestou em Hamburgo, está além da crítica rasa e revoltada ao poder do capital. O meu foco está em duas espécies de coletivos: os coletivos democráticos e os coletivos capitalistas. Não exporei aqui ideias que Ellen Maxine Wood apresenta em Democracy Against Capitalism, mas minha interpretação pontual desse embate, a de massas populares contra massas monetárias. Para tanto, eu cito um fragmento de Wood que ajuda a situar a discussão. Eu cito: sugeri, ao longo desse livro, que o mercado capitalista é um espaço político e econômico. Um terreno não simplesmente de liberdade e escolha, mas de dominação e coerção. Agora quero sugerir que a democracia precisa ser reconcebida, não só como categoria política, mas também econômica. O que quero dizer não é apenas democracia econômica, como maior igualdade de distribuição. Eu tenho em mente a democracia como um regulador econômico, um mecanismo diretivo da economia. Fim da citação. A revolta das massas populares é contra pessoas jurídicas, contra as massas monetárias, que fazem da democracia o que bem entendem. A aglomeração popular ocasional para ação direta, fora da representação política, é sempre vilipendiada.
Espera-se que o povo entregue nas urnas a solução dos seus problemas às oligarquias partidárias e se aquete em silêncio submisso até a eleição seguinte. Eu cito Jodi Dean, que tem uma obra ainda não traduzida, Crowd and Party, cito, reduzindo a autonomia à decisão individual, nós destruímos a liberdade de ação que temos como uma multidão. A multidão força a possibilidade da intromissão do povo na política. Fim da citação. O sistema eleitoral é um embuste que primeiro remove as pessoas dos grupos nos quais têm laços estabelecidos e interesses compartilhados, para então obrigá-las a escolher individualmente entre associações construídas de modo artificial, os partidos políticos. Eu cito Dean novamente: a determinação do capitalismo para individuar é a mais poderosa arma do seu arsenal. Reitero, o modelo individual não está sob ameaça. Ele é a ameaça. Fim da citação. Em condição oposta à das multidões, a permanente associação de pessoas jurídicas contra o povo, além de não ser reprimida, é exaltada como bom funcionamento do livre mercado. Algo está muito errado quando pessoas fictícias, as pessoas jurídicas, gerindo capitais fictícios, como Marx nomeou o capital monetário especulativo, têm mais direito do que as pessoas reais, as pessoas físicas. E aí eu vou trazer um dado que eu não tinha posto inicialmente no texto, para não parecer que são só chutes banais. Enquanto 900 milhões de pessoas reais passam fome, e 1 em cada 3 sofre desnutrição crônica, o 1% riquíssimo reúne seu capital fictício em massas monetárias, impondo controle global por atuarem como massa, não como pessoas jurídicas isoladas. Esse é o ponto. Todo o protesto contra as multidões é contra nós, como pessoas reais, físicas, nos aglomerarmos para reivindicar algo. Enquanto as pessoas jurídicas, que sequer são pessoas reais, são pessoas fictícias, se aglomeram para agir como massa monetária para determinar as regras do mercado, as regras, inclusive, as regras políticas que fraudam, que destroem a democracia. Para garantir lucros, não importa a devastação, não só material, mas de milhões de vidas. 9 milhões de pessoas reais morrem de fome todo ano. Se eu imagino que tem 1 milhão de habitantes aqui, é o equivalente a matar esta cidade 9 vezes todo ano. Em 2013, 161 milhões de crianças abaixo de 5 anos, 161 milhões de crianças abaixo de 5 anos, tinham um retardo no desenvolvimento devido à subnutrição. Mulheres são 60% das afetadas pela fome, porque sofrem ainda o domínio social patriarcal. Não falta comida, há alimentos desperdiçados ou destruídos por razões financeiras. Cerca de 75% das pessoas pobres do mundo cultivam seu próprio alimento. O que lhes falta é terra, apoio governamental e amparo contra desastres naturais e mudanças climáticas, alterações causadas em grande parte pelo modelo capitalista de exploração da natureza. Eu estou lembrando da fala do Alberto. As corporações gigantes não competem entre si. Estão coligadas para mandar no mundo hoje, sobrepondo-se aos estados e governos e, portanto, aos povos iludidos com discursos democráticos. São as massas monetárias que regem o sistema da dívida. São elas que não toleram massas populares e jogam a polícia sobre as multidões. Então, eu concluo, de um modo provocativo, por qual razão há tanto esforço em estigmatizar multidões humanas? Os governos nacionais estão dominados pelos imperativos das corporações globais. Embora tais colossos tenham alcançado o estatuto formal de serem pessoas, pessoas jurídicas, elas não atuam como indivíduos, mas coletivamente. O neoliberalismo pode ser entendido como a ação das massas monetárias contra as massas populares. Ninguém reclama das multidões de pessoas jurídicas. O poder das corporações contemporâneas é enorme, se comparado ao das arcaicas corporações de ofício, Idade Média, que antigamente regulavam o trabalho, escolhiam entre seus pares os governantes dos burgos e decidiam quem seria enviado aos Estados Gerais ou Assembleias dos Reinos. Foi tal sistema de privilégio
privilégios que a Revolução Francesa pretendeu desmontar. A maioria era, por definição, mal representada, pois os que falavam em seu nome tinham outros interesses. Mesmo a burguesia, os habitantes dos burgos, camada enriquecida que dominava os desfavorecidos, era forçada a deliberar separadamente, de modo a ser subjugada pelo clero e nobreza, os ricos estamentos dominantes, que parasitavam o Estado ao não contribuir com trabalho ou impostos, apenas extraindo rendimentos. O que realmente mudou no rentismo da dívida pública ou na vida dos mais pobres? O sistema da dívida, conforme descrito por David Graeber e Wolfgang Streeck, por exemplo, assemelha-se a uma retomada desses métodos. Eu cito Don Hind: as corporações dominam a produção e a distribuição do capital físico, financeiro e intelectual, até o ponto em que a imagem antiga da concorrência individual nos mercados anárquicos tornou-se irrelevante, na melhor das hipóteses, e, na pior, um tipo de encantamento. A influência atual das camadas oprimidas pouco difere de quando cerca de 95%, ou até 98%, como se falou, do povo, a população urbana empobrecida e a vasta classe camponesa explorada, compunham o terceiro Estado. Antes, como agora, tratava-se de dividir e imperar. Papel que os partidos políticos hoje desempenham com eficácia. Não me refiro a, por si só danosa, divisão dos cidadãos públicos com direito a voto em elementos politicamente ativos e politicamente passivos, como diz Weber. Separação também salientada por Kelsen. Nossos partidos, eu cito Hind de novo, nossos partidos parlamentares eram e continuam sendo corporações. Desculpe, isso é de Weber. Até o ganho à custa do Estado ressurgiu, criando uma elite distante do povo. Vamos pensar nessa casta de juízes e procuradores federais. As burocracias de tipo estatal integram-se cada vez mais com as instituições de governo e capturam uma parcela cada vez maior de receitas tributárias e renda privada. Fim da citação. Grandes transformações ocorreram, mas as novas regras reproduzem antigos abusos. Por isso, penso ser necessário modificar a normatividade democrática para dar efetividade a outra corporação, a corporação do povo, isto é, garantir voz ativa às massas populares. Como fazer isso é algo que o próprio povo deve decidir, não as elites nos parlamentos. Muito obrigado.